terra que ele é digno, e os anjos confirmam lá no céu que ele é digno. Digno é o Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus para todo sempre, porque tu criaste todas as coisas. Louvado seja o teu santíssimo nome para sempre. Aleluia. Amados irmãos, nós anunciamos como preletor desta noite o pastor Alberto Inácio. Infelizmente ele não pôde vir a este compromisso, mas nós estamos aqui porque nós viemos adorar a Deus. Aleluia! Nós viemos aqui porque viemos ouvir a voz de Deus. E Deus tem falado através dos santos e vai continuar falando através da palavra dele. Aleluia, continuemos em espírito de adoração aquele que é digno. Enquanto nós ouvimos a pregação, a mensagem do Evangelho através do presbítero Carlos André. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos e jovens, eu louvo a Deus por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua presença, participando deste 7º Congresso de Jovens. O Senhor tem nos dado esta oportunidade. Estamos aqui nos alegrando na presença de Deus pela vida de todos esses jovens que estão aqui servindo a Deus com alegria, com fidelidade, e vieram aqui para receber da parte de Deus mais uma porção, para que assim possam estar firmes na presença do Senhor durante todo o tempo. Meus irmãos, quero agradecer ao nosso pastor por ter nos confiado esta oportunidade para trazermos a palavra de Deus. Reconheço a minha pouca força, as minhas limitações, mas não pude recusar ao chamado do nosso pastor para que trazer a palavra do Senhor. O Senhor com certeza está conosco e Ele nos ajudará. Amém, meus irmãos? Porque o pregador não pôde vir, mas Jesus ele veio estar aqui nesta noite. Quem sente a presença dele, levante a mão e glorifique o seu nome. Jesus veio, Ele está presente e fará coisas grandes na tua vida nesta noite. Bendito seja o seu nome para sempre. Quero convidar os jovens, a igreja do Senhor, os irmãos, a abrirem a Bíblia em Malaquias capítulo de número 3 e o versículo 18, onde for escolhido o tema deste congresso. Malaquias capítulo 3 e o versículo 18. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora repitam após mim o tema do congresso: jovens, que faz a diferença. Mais uma vez, jovens, que faz a diferença. Meus queridos irmãos, quero nesta oportunidade tomar como base este tema para vos trazer uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. O tema do congresso é um tema muito sugestivo, é um tema maravilhoso, e não foi em vão que este tema foi sugerido para este congresso. Tendo em vista, meus irmãos, a realidade que nós vivemos no mundo atual. Vivemos em uma geração corrompida e perversa, onde todos os dias somos bombardeados através da Bíblia e por outros mecanismos que são utilizados pelo inimigo para que assim saiamos da presença de Deus. Mas é possível
em meio a uma geração corrompida e perversa, fazer a diferença? Sim ou não, meus irmãos? Sim. É possível. Não é fácil fazer a diferença. É fácil, jovens, fazer a diferença? Não é fácil, mas não é impossível. A palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus nos orienta o que devemos fazer, ao que devemos fazer para fazermos a diferença, para sermos diferentes neste mundo odierno. E na Bíblia, irmãos, nós temos alguns exemplos de jovens que fizeram a diferença. E eu quero destacar alguns desses exemplos nesta noite. Como fazer a diferença? Repitam após mim. Como fazer a diferença? Como fazer a diferença? Em primeiro lugar, tendo propósito com Deus. Diga após mim, tendo propósito com Deus. Abra sua Bíblia aí em Daniel. Vamos tomar a palavra de Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Ainda tem alguns procurando. Não fique com a Bíblia fechada. Abra ela em Daniel capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: e Daniel assentou no céu, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. É impossível fazermos a diferença neste mundo sem que tenhamos propósito com Deus, sem que tenhamos compromisso com Deus, sem que levemos Deus a sério. Aqui nós temos um grande exemplo de um jovem que foi levado para a Babilônia como cativo, como escravo, no ano 606 a.C. Foi levado para a Babilônia Daniel e seus companheiros, na primeira leva de exilados, de cativos de Judá. E Daniel, ele deixou a sua terra natal e passou a viver em uma terra estranha, onde prevalecia o ocultismo, a idolatria, a feitiçaria e outras sortes de pecado. Daniel estava distante da sua família, mas a palavra do Senhor nos mostra que Daniel, estando em Babilônia, ele fez a diferença. E nós vemos esta marca na sua vida. Daniel, para fazer a diferença, ele teve que ter propósito com Deus. Ali o rei determinou, o rei Nabucodonosor determinou a comida que eles deveriam comer e a bebida que eles deveriam beber. E Daniel sabia que aquele manjar era oferecido aos deuses pagãos daquela época, aos deuses babilônicos. E Daniel, sabendo disso, diz a Bíblia que ele propôs no seu coração não se contaminar contra Deus, não pecar contra Deus. Daniel, ele foi firme de propósito. Logo quando ele assenta aquele propósito no seu coração, vieram as investidas. Daniel pôs a sua vida em risco e vieram as investidas para que aquele propósito fosse desfeito, fosse quebrado. E a Bíblia nos mostra que Daniel chamou o chefe dos eunucos e lhe pediu que ele desse legumes para comer e água para tomar. E o chefe dos eunucos disse: eu não posso fazer isso, porque se assim eu o fizer, se o rei souber, cortará a minha cabeça. E
E Daniel disse: mas me dá um tempo, experimenta-me, nos dê um tempo, nos dê 10 dias, para que comamos legumes e tomemos água. E quando terminar esse período de dias, olhe o nosso semblante, olhe o nosso parecer, e aí, se não estivermos diferentes daqueles que comem as iguarias do rei, faça como você quiser. Quem sabe Daniel disse assim. E o chefe dos eunucos permitiu que Daniel comesse legumes e tomasse água durante aqueles dias. E quando findaram-se aqueles dias, Daniel esteve diante do chefe dos eunucos, juntamente com seus companheiros, e a Bíblia nos mostra que Daniel estava mais bonito, Daniel estava mais forte, Daniel estava com um semblante melhor do que aqueles que se alimentavam com as iguarias, com o manjar do rei. O crente, o jovem, para ser bonito, não é preciso ele se adaptar ao sistema mundano, não é preciso ele andar como o mundo anda, vestir como o mundo veste. É possível fazer a diferença tendo propósito com Deus. Quantos podem levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Ter propósito com Deus é indispensável, mas não basta apenas ter propósito. Esse propósito tem que ser mantido, esse propósito tem que permanecer nas nossas vidas. Leia ainda Daniel capítulo 3. Vamos somar a palavra de Deus. Daniel capítulo 3. Glória a Deus, está aqui. Daniel capítulo 3 e o versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Falou Nabucodonosor e me disse: é de quê? É de quê? É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei. Observe que o rei perguntou àqueles 3 homens se era de propósito, e eles disseram ao rei que era de propósito sim. Quando a palavra de Deus no contexto do texto nos mostra que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Quem sabe foi a estátua dele mesmo, do próprio rei Nabucodonosor. E essa estátua tinha 60 côvados de altura e tinha ainda 6 côvados de largura. E ele levantou aquela estátua na província de Babilônia. E diz a Bíblia que ele mandou chamar as autoridades, todos aqueles homens que faziam parte do seu governo, os prefeitos, os presidentes, todas as autoridades. Ele chamou para vir a consagração daquela estátua que ele havia levantado na província de Babilônia. E diz a Bíblia ainda que o rei mandou preparar ali uma fornalha, e o rei ordenou que quando fossem tocados os instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei havia levantado na província de Babilônia. E quem não fosse leal ao rei, quem não obedecesse a palavra do rei, seria jogado dentro da fornalha de fogo ardente. E diz-nos a palavra do Senhor que quando os instrumentos foram tocados, todos que tinham sido convocados para a inauguração, para a consagração daquela estátua, se prostraram e se curvaram e adoraram aquela estátua do rei Nabucodonosor. Mas Ananias, Misael e Azarias permaneceram
permaneceram de pé. Eles não se prostraram, eles não se curvaram, eles não obedeceram ao rei, porque se eles obedecessem ao rei, eles estariam pecando contra Deus. E eles ficaram ali de pé, na presença de Deus. Essa deve ser a nossa posição em relação à cultura deste mundo, à cultura mundana, em relação ao pecado, em relação à prostituição, em relação à fornicação. Devemos permanecer de pé na presença de Deus. E eles permaneceram de pé, não se curvaram, não adoraram a estátua do rei Nabucodonosor. E alguém viu, né? E quando alguém viu, correu até o rei e disse: olha, rei, nós encontramos aí três homens que te desobedeceram. Eles não fizeram caso devido, e eles disseram que não servem aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantasse. Aí o rei disse: foi, tragam eles à minha presença. Aí levaram aqueles 3 homens à presença do rei, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles estão diante do rei, é quando o rei diz a ele: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito que vocês não me obedecem, que vocês não adoram a minha estátua? E o rei diz: eu vou fazer o seguinte, vocês são muito ousados, eu vou dar outra oportunidade a vocês. Eu poderia já jogar vocês dentro da fornalha pela desobediência de vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar outra oportunidade a vocês. E sabe o que foi que eles disseram? Não precisa nos dar outra oportunidade, não precisa perder tempo em tocar os instrumentos uma segunda vez, porque nós não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua que levantaste. E fica sabendo de uma coisa, rei Nabucodonosor. Irmãos, dizer isso a Nabucodonosor. Nabucodonosor, irmãos, foi o rei de um dos maiores impérios mundiais já existentes no mundo. O Império Babilônico dominava o mundo na época. E eles disseram: fica sabendo de uma coisa, que o nosso Deus, que nós servimos e adoramos, Ele pode nos livrar das tuas mãos. Mas se Ele não quiser livrar, não tem problema, nós morreremos, mas não nos prostraremos e nem adoraremos a tua estátua. Aí o rei se enfureceu, o rei se indignou, e diz a Bíblia que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E diz a Bíblia que o rei mandou que os homens mais fortes que estavam ali pegassem aqueles 3 homens, amarrassem e jogassem dentro da fornalha. A Bíblia diz, irmãos, que a fornalha estava tão aquecida que aqueles homens que levaram aqueles jovens e jogaram dentro da fornalha foram consumidos pelo fogo. Será que a fornalha não estava aquecida, hein? Mas a Bíblia diz que de repente o rei deu uma olhadinha dentro da fornalha, não sei por onde ele olhou, mas deveria ter algum meio ali para que ele tivesse uma visão no interior da fornalha. Aí quando ele olha, ele vê 4 homens andando e passeando dentro do fogo. Andando e passeando dentro do fogo. E o rei, quem sabe, disse: será que eu estou delirando? Ele chamou os conselheiros e disse: quantos homens nós jogamos dentro da fornalha? Aí disseram: foram 3, amarrados. E o rei disse: eu estou vendo 4, andando e passeando dentro do fogo, e o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Vale a pena ter propósito com Deus. Ainda que coloquemos a nossa vida em risco, não tem problema. Percamos a nossa vida aqui, mas não percamos a nossa comunhão com Deus, a nossa vida
Mas não perca a sua comunhão com Deus. Perca qualquer coisa neste mundo, porque tudo aqui passa, mas aquilo que Deus tem reservado para você permanece para sempre. Não, mas o patrão disse que eu tenho que fazer, o patrão disse que eu tenho que me vestir assim, se não vai me colocar para fora, deixa ele te colocar para fora. Se a porta fechar aqui, Deus vai escancarar o portão para você. Perca o emprego, mas não perca a sua comunhão com Deus. Não, mas eu tenho que me vestir assim. Cuidado para não perder a bênção de Deus. Deus está falando comigo nesta noite que tem coisas grandes para fazer na tua vida. Faça a diferença, seja diferente, não se misture com o mundo, não seja igual ao mundo. Deus quer realizar os teus sonhos, agora seja diferente, faça a diferença. Obedeçamos a palavra de Deus, tenha propósito com Deus, ainda que sejamos jogados dentro de uma fornalha, mas o Senhor ele entra conosco na fornalha e nos dá vitória. Você crê nesta palavra? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Glória a Jesus. É possível fazer a diferença? É possível. Como? Tendo propósito com Deus. Diga para seu irmão ao lado: tenha propósito com Deus. Aleluia. Em segundo lugar, devemos fazer a diferença vivendo uma vida de oração. Diga após mim: vivendo uma vida de oração. Veja ainda Daniel capítulo 2, versículo 17 ao 19. Daniel capítulo 2, versículo 17 ao 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. E o versículo 19 diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Quantos podem nos dizer que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas a lei já havia sido baixada, já havia sido assinada, não poderia ser mais revogada. E a Bíblia diz que ele tentou durante o dia ainda livrar Daniel da cova dos leões, mas não conseguiu. Pegaram Daniel e jogaram lá na cova dos leões. E os inimigos agora, quem sabe, ficaram cantando vitória. Pronto, Daniel agora não existe mais, foi devorado pelos leões. Daniel sumiu. Daniel já não é mais uma pedra de tropeço nas nossas vidas para nos impedir de crescer. Mas se enganaram. Amém, meus irmãos? Se enganaram. Se enganaram, porque Daniel servia a Deus. E quem serve a Deus, quem tem compromisso com Deus, se fosse assim era fácil demais. Se o inimigo pudesse, jovem, ele já tinha destruído a tua vida, já tinha arrasado com a tua vida espiritual. Você nem aqui estaria hoje. Mas sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque Ele está conosco. O Senhor, nosso Deus, tem estado conosco, tem nos ajudado, tem nos dado força, e por isso estamos aqui. Daniel sumiu das nossas vidas, quem sabe ele disseram. Mas quando foi de manhã cedo, o rei, com um pedacinho de esperança no coração, foi lá na entrada da cova e gritou e disse: Daniel, o Deus a quem tu serve tem podido livrar-te dos leões. E ficou escutando. E Daniel gritou lá de dentro da cova: ó rei, vive para sempre, porque o meu Deus enviou seu anjo, fechou a
fechado em vocês. Aí o rei se alegrou, mandou que tirassem a Daniel da cova dos leões. Você sabia, jovem, que Deus tem fechado a boca dos leões para que você não perecesse? Os leões desta vida, que muitas vezes quiseram te devorar. Eu lembrei-me agora que ainda como adolescente tive o privilégio da parte de Deus de ser alcançado pela graça de Deus com 15 anos de idade. E fazem aproximadamente 12 anos que venho servindo ao Senhor. E eu lembro-me que ainda como adolescente na igreja sofri uma dificuldade, um problema terrível na minha vida. E o problema era tão sério que eu iria morrer. Mas iria morrer mesmo, literalmente. E eu lembro-me que tirei força da fraqueza e fui ao ciclo de oração. E quando cheguei naquele trabalho, desanimado, arrasado espiritualmente, Deus usou o pastor que estava ministrando a palavra naquela tarde e falou diretamente ao meu coração e disse: eu marquei um encontro contigo aqui nesta tarde e quero te dizer mais uma coisa, jovem: eu fechei a boca dos leões para que tu não morresse. Eu ia morrer mesmo, o problema era sério. A câmara vassoura e o canto da barraca vassoura. Mas o Deus que nós servimos, Ele não nos perde de vista. O Deus que você serve, jovem, Ele não lhe perde de vista. Ele está contemplando tudo. Ele está vendo a tua luta, a dificuldade, as tentações que têm vindo para te destruir, para te arrancar da presença de Deus. Mas Ele está te dizendo nesta noite: eu tenho fechado a boca dos leões para que você não pereça. Os leões da tentação. Ah, quanta tentação. Ah, quanta dificuldade na tua vida. Ah, quanta incompreensão, quanta dúvida. Mas o Senhor te trouxe aqui para falar contigo. Ele te ama e Ele vai cumprir os seus projetos, os seus planos na tua vida. Queira Satanás ou não, queira alguém ou não, queira o inferno ou não, Deus vai fazer aquilo que Ele determinou. Levante a mão e glorifique o seu nome. Você não vai perecer, você não vai naufragar, você não vai sucumbir. Recebe força, recebe a palavra de Deus nesta noite, recebe ânimo, recebe graça, recebe a unção do Espírito para fazer a diferença neste mundo. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória ao nome de Jesus. E eu lembro que naquela tarde o Senhor ainda falou comigo e disse: eu ainda não era batizado com o Espírito Santo. E o Senhor disse assim: vou eu lhe encher nesta tarde, mas vou eu lhe encher com tanto poder, vou eu te batizar com o meu Espírito Santo. A partir de hoje a tua vida, jovem, não será mais a mesma. E eu chorava, e eu sentia a presença de Deus, e eu comecei a receber força através da palavra, e eu chorava, e eu chorava. E eu lembro-me que quando a dirigente do ciclo de oração chamou os irmãos que não eram batizados para receber o batismo com o Espírito Santo na frente, eu disse lá no banco, eu disse: Senhor, se tu falasse comigo nesta tarde e disseste-me que vai me encher, que vai me batizar com o teu Espírito Santo aqui, eu não vou lá para frente não, eu vou dobrar o joelho aqui e o Senhor vai me batizar aqui. Mas irmãos, não deu outra. Quando eu dobro o joelho, irmãos, a demora foi dobrar, veio uma descarga de poder do alto sobre a minha vida. O Espírito Santo me tomou naquela hora. Deu vontade de eu pegar uma banca, colocar na cabeça e correr, mas eu não fiz isso não, me controlei. Amém, meus irmãos? Porque a gente tem que se controlar. E eu me segurei ali na presença de Deus, dando rajadas em línguas estranhas, falando em mistério com Deus, sentindo a glória de Deus. E eu saí dali daquele culto flutuando na presença de Deus. E a partir daquele dia, a
renovou as minhas forças. Com poucos dias depois do batismo, ainda com 17 anos, fui chamado para cooperar como auxiliar do ministério na lista oficial. Chegou o chamado de Deus e eu não recusei. A partir daí o Senhor começou a trabalhar nas nossas vidas. As lutas têm sido grandes, mas maior é nosso Deus que nos dá a vitória. E o Senhor me disse esta noite, jovem, a partir de hoje, neste dia, a tua vida não será mais a mesma, porque Deus Ele vai saculejar a tua vida, vai te levantar e vai te fazer um baluarte na sua presença. Recebe. Recebe. Sente a presença de Deus nesta noite. Fala em línguas estranhas. Glorifica o nome do Senhor. Não olhe para o pregador, não olhe para Jesus, porque eu não sou nada, mas a glória de Deus está aqui. O Shekinah de Deus está aqui nesta noite. Recebe força da parte de Deus para caminhar nesta noite. Recebe o batismo do Espírito Santo nesta noite. Sente a glória de Deus nesta noite. Sente o Shekinah de Deus na tua vida nesta noite. Sente a renovação de Deus na tua vida nesta noite. Sente a força de Deus invadindo o teu coração, a tua alma, através da palavra desta noite. Sente. A glória de Deus está aqui nesta noite, e o Senhor está te renovando, está alimentando a tua alma, está fortificando a tua vida espiritual através da palavra. Mas é através da palavra. E a palavra é de Deus. A palavra está na tua vida. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor nesta noite. Para de trabalhar na fé. Para de tropeçar na fé. Para de estar cantando a cantiga do Guiné. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Como um irmão que vivia dizendo: irmão, olha por mim que eu estou fraco. Irmão fulano, olha por mim que eu estou fraco. E aí eu podia se encontrar com um irmão que dizia: olha por mim que eu estou fraco. Aí quando todo dia o diabo se manifestou na vida de alguém na igreja, aí foi expulsar o demônio, o diabo, aí o inimigo disse: eu vou sair, mas eu vou entrar no crente mais fraco que estiver aqui. Quando ele viu isso aí, disse: Senhor, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E vamos para agora, seja forte, receba o poder de Deus para não estar cavaleando na fé. Recebe, 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 recebe a unção, recebe o poder, recebe o batismo com o Espírito Santo para fazer a diferença neste mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe alegria nesta noite, recebe ânimo nesta noite, recebe força nesta noite, aleluia, recebe. Eu quero saber nesta noite onde está a primeira pessoa que deseja entregar sua vida a Jesus.